Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra também a sua Bíblia. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Quantos irmãos estão localizando aí? Nós, a partir de hoje, pela manhã, pela noite, nós vamos ter aqui na nossa igreja uma série de mensagens sobre a reforma protestante. Normalmente a gente começa dando um estudo sobre a reforma, né? A história da reforma, e depois falamos sobre os pilares. Dessa vez eu vou fazer o contrário. Nós vamos começar com os pilares da reforma protestante, e no final, né, dia 31, o último domingo do mês, esse mês dia 31 caiu no domingo, esse ano, né? Então nós vamos falar, deixar para contar a história da reforma na última ministração. Vamos fazer esse ano um pouco diferente. E lembrando que os pilares da reforma protestante, nós temos 5, que são glória somente a Deus, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Não é ordem de importância, amém, gente? Poderia ser qualquer uma outra dos pilares aqui, das solas, né? Hoje nós vamos falar da graça, sola gratia. Nós vamos ministrar sobre somente a graça de Deus. Lembrando os irmãos que nós estamos, né, dia 31 de outubro, né, esse mês, dia 31 de outubro, nós estamos completando 504 anos da reforma. Olha que grande conquista da igreja, 504 anos da reforma protestante. E nós também queremos lembrar, irmãos, que dia 31 não é dia de Halloween, amém? Não é dia de Halloween, é dia de lembrarmos da reforma, né? Eu não posso esgotar o assunto aqui, é um assunto muito extenso. Então eu queria encorajar vocês, os pais, você na sua casa, reúna com a sua família, estude um pouco sobre a reforma, inspire seus filhos. Nós temos muitas, eu não vou entrar nisso hoje, nós temos muitas conquistas da reforma. Nós vemos aqui sobre crianças, inclusive a escola pública. Para quem não sabe, a escola pública, né, é uma herança da reforma. Direito à educação para todos é uma herança da reforma. Estude com a sua casa, estude com a sua família, porque a igreja sempre impactou a sociedade, sempre, 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 e nós precisamos lembrar, amém? Quantos encontraram aí? Romanos, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus. Justo e justificador. De quem? Daquele que tem fé. Daquele que tem fé em quem? Em Jesus. O verso 24 de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pai, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, eu preciso de graça para falar da graça. Eu preciso de unção do Senhor sendo renovada essa manhã. Ó Pai, falar da reforma, muitas das vezes nós sentimos até indigno de falar de algo tão maravilhoso, e às vezes nós sentimos tão abaixo daquilo que o Senhor, ó Pai, fez com grandes homens. Mas conceda graça, conceda unção, conceda poder, intrepidez, me conceda fidelidade à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Quem crê nisso diga amém. Meus irmãos, a graça de Deus, como nós falamos, um pilar da reforma, e não só da reforma, mas um pilar da nossa fé. Então nós precisamos entender a graça, e eu preciso gastar um tempo antes de falar da salvação pela graça. Eu preciso falar da nossa condição, ou da condição do homem, para que entendamos melhor um pouco sobre a graça. Olha de novo o versículo 23, pois todos pecaram. Fala comigo assim, todos pecaram. Então a condição do homem é uma condição de pecado. Como Deus via a humanidade antes de Jesus, como Deus enxergava, nós olhamos, o Adão, quando Adão pecou, a palavra diz que Adão, ele se viu nu e teve vergonha. E nós sabemos pela Bíblia que nudez não são vestes apenas, são a condição diante de Deus. É por isso que lá em Apocalipse a Bíblia fala que as vestes da noiva é um vestido branco. Ali fala de santidade. Então roupa é condição, e Deus, olhando para a humanidade, estava vendo a humanidade nu, a condição diante de Deus. No mesmo contexto, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. No mesmo contexto, capítulo 3 de Romanos, no versículo 9, olha aí o que está dizendo aí. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? De modo nenhum, pois já temos demonstrado que todos, quantos? Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então a condição do homem é uma condição de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que o homem estava morto espiritual, separado de Deus, separado da comunhão de Deus. Efésios capítulo 2, na continuação do texto, vai dizer, depois do versículo 12, que estávamos longe, sem Deus no mundo, inimigos de Deus. Então essa era a condição do homem. Todos pecaram. Deus encerrou a todos, tanto judeus como grego, o berço do conhecimento, da filosofia, o berço da religião. Então Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Não vou gastar tempo com isso, ou aliás, investir tempo nisso, mas depois leia Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, você vai perceber Paulo afirmando, reafirmando, afirmando e reafirmando a condição do homem. No capítulo 1, Paulo chega a dizer que o homem é indesculpável perante Deus. Então Paulo vai gastar algum tempo explicando a natureza humana, a condição do homem, e sempre Paulo vai dizer: o homem está condenado, o homem está debaixo do pecado. E quando nós olhamos para o homem, primeiro reconhecimento: todos pecaram. Todos pecaram. Olha versículo 19. Todos pecaram. Agora, olha o 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja
culpável perante Deus. Então o tempo inteiro você vai enxergar a condição do homem. Que condição é essa? Condição de pecado, condição de culpa. Quando você abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, ali fala da nossa natureza. Romanos 5, 12 a 14 fala da nossa natureza, todos pecaram. Aí Paulo usa uma fala tão interessante, ele diz assim: até sobre aqueles que não pecaram, havia a imagem da transgressão de Adão. Os teólogos vão chamar isso de a imagem ou a natureza adâmica. Aquilo que nós herdamos do nosso pai. Que pai é esse? O nome dele é Adão. Nós herdamos a natureza adâmica. Que natureza é essa? A inclinação para o mal. Davi, o homem segundo o coração de Deus, após o pecado, quando ele foi se reconciliar com Deus, o Salmo 51, a oração de Davi é: Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo está revelando uma natureza em nós que é inclinada para o mal. Eu gosto muito de falar sobre os filhos. Se você é pai, mãe, sabe disso. É interessante a criança, o certo, a gente faz isso para ensinar. Sim ou não? O que é certo? Para ensinar, dá trabalho, irmãos. Dá trampo, como diz aqui em São Paulo. E ensinar o que é certo para uma criança dá trabalho. Difícil. Então, trabalho árduo dos pais ensinar filho. Agora, o que é errado, ninguém precisa ensinar, aprende sozinho. Um dia um bebê de colo aprende que se ele chorar, a mãe atende. Um bebê de colo, de meses, aprendeu. Ah, rapaz, se eu chorar, a mãe atende. Então eu vou chorar. Aquele choro mais sem vergonha, mais lero-lero, irmão. Está lá chorando. Não é nada, irmãos. Não é nada. Mas ele aprendeu, não sei quem ensinou para ele. E ele, de alguma forma, a criança, de alguma forma, tá mentindo. Está manipulando os pais. Menino de colo. Mas quando a criança faz isso, ela está manifestando a natureza do pai, o Adão. Então o homem está debaixo do pecado. Agora, eu vou falar da graça, mas o homem debaixo do pecado, nós lemos 19. Então veio a lei de Deus. Agora, o que a lei veio fazer? A lei veio mostrar para o homem que ele poderia ser santo. A lei veio mostrar para o homem que ele poderia caminhar de acordo com a palavra de Deus? Não. Leia de novo. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Eu já ensinei isso aqui, mas eu preciso repetir. Essa palavra tem que entrar na gente. Quando Deus deu a lei, entre tantos os propósitos da lei, o principal é mostrar para o homem que de fato ele é pecador. A teologia de Paulo diz que se você falhar em um mandamento, em um princípio da lei, você caiu em todos. Então, quando Deus deu a lei, o homem tentou cumprir a lei. O homem tentou caminhar de acordo com a lei, mas o homem não conseguiu. Logo, a lei revela o coração do homem, dizendo: de fato, tu és pecador. Aí a Bíblia diz que a lei calou a boca do homem. O que é isso? A lei calou o nosso argumento, ou seja, ninguém vai conseguir chegar diante de Deus. Ninguém poderá chegar diante do Criador e falar: Senhor, eu não tenho Jesus, eu não tenho Cristo, eu não tenho a graça, mas eu posso me salvar, porque afinal de contas eu sou bom. Então a lei mostrou para nós, para a humanidade, que de fato nós não temos argumentos. Se você não conseguiu cumprir a lei, se eu não consigo cumprir a lei, se não há grego nem judeu que conseguiu cumprir a lei, logo não temos argumentos. E se nós não temos argumentos, o que sobrou para nós? Somos pecadores,
Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Somos pecadores. A humanidade debaixo de pecado. As obras como um trapo de imundícia, como diz Isaías. Morto espiritual. E a lei, em vez de nos favorecer, na verdade a lei era mais uma prova dizendo assim: de fato é pecador, de fato não consegue, de fato não pode, de fato não dá para fazer. Quando nós olhamos para essa lei, eu preciso que você coloque uma fita na sua Bíblia, se for de papel, se não for, marca de alguma forma aí. Nós vamos voltar para Romanos 3, eu vou ficar muito nesse texto, mas abra lá em Gálatas, capítulo 3. Toda vez que eu ensino sobre a graça, eu preciso falar sobre Gálatas 3. Gálatas 3 é um paralelo de Romanos 3. Gálatas 3:23. Eu disse que a lei, ela veio calar a nossa boca e mostrar que de fato éramos pecadores. A lei veio calar os nossos argumentos. A lei veio arrancar qualquer tipo de filosofia ou humanismo ou esforço humano para tentar salvar-se a si mesmo. Gálatas 3:23, olha o que diz: mas antes que viesse a fé, era a lei, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que era o aio? O apóstolo Paulo, ele usa agora aqui um contexto da época. Aio era o nome que se dava a um escravo, a um servo. Qual a função daquele servo? Era conduzir o filho até aos pés do filósofo. Então a educação era mais ou menos assim: os filhos, né, aquele garoto promissor que tinha direito à escola, que os pais podiam bancar uma educação, então era conduzido até o filósofo, até a educação, até o ensino. Aí Paulo fala o seguinte: a lei nos serviu de aio. Ou seja, de um lado está nós, ainda criança, imatura, precisando de conhecimento. Aí quem é a lei? A lei é esse servo que nos tomou pela mão e nos conduziu até o ensino, até o filósofo. Quem é ele? É Jesus Cristo. Agora, o que Paulo estava tentando dizer quando diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, até que fôssemos fôssemos justificados por fé? Lembra que a lei não pôde salvar o homem, nem justificar o homem, mas apenas revelar ainda mais o pecado e a culpa do homem, calar o argumento do homem. Lembra que o homem tentou se esforçar para cumprir a lei e não conseguiu. Então a lei, cada vez que o homem tentava cumprir a lei e não conseguia, a lei ia mostrando. Lembra que a lei ia mostrando o pecado? O homem tentava cumprir e não conseguia, a lei mostrava o pecado. O homem ia tentar cumprir, não conseguia, a lei ia mostrando o pecado. Então começa a gerar um clamor no coração do homem. Que clamor é esse? Eu preciso de um Salvador. Vocês estão comigo? O homem, lembra da condição do homem? Deus encerrou a todos debaixo do pecado. A lei não pôde resolver o problema nosso, o problema do homem. A lei veio, o versículo 19, a lei veio de Romanos 3, a lei veio e mostrou ainda o pecado, avultou o pecado. Então ela serviu de aio e a lei nos conduziu. A lei é esse servo de Deus que nos tomou pela mão e nos levou até Cristo. Como ela fez isso? Quando ela mostrou para nós o pecado. Quando a lei mostrou para nós que de fato éramos pecador, quando a lei mostrou para nós que nós não podíamos salvar a nós mesmos, quando a lei mostrou para nós que as nossas obras eram como um trapo de imundície, quando a lei mostrou para nós que nós não éramos bons o suficiente, quando a lei mostrou para nós que não há um justo sequer, a única alternativa que sobrou para o homem foi essa: Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador.
Romanos 3, 21, nós paramos aqui no versículo de número 20, olha o 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação pela fé, a justificação gratuita pela graça de Deus. Quando nós olhamos para a palavra justificar, a palavra justificar fala da ideia de tornar justo, provar a inocência. Então lembra, a condição do homem, pecador, a lei não pôde resolver o problema, apenas mostrou ainda mais. A lei ainda nos tornou mais culpado, porque agora se tornou um culpado declarado, um culpado sabendo que é culpado. Então o papel de Jesus, a graça de Jesus, a cruz de Jesus fez sobre nós, e Paulo trabalha em 3 aspectos. Primeiro dele, justificados. Deus, lembra da nossa condição de culpados? Deus nos declarou justo pelo sangue de Jesus. Deus provou, nos tornou justo por Jesus. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós entendemos a justificação pela graça, lembrando da nossa condição, só foi possível a nossa justificação pelaquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Paulo fala de justificação gratuita. Corre lá, deixa uma fita marcando aí, corre lá em Gálatas no capítulo 5. É um texto que você precisa ler. Vocês estão comigo, irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Olha o que Paulo fala sobre os esforços. Alguém que tenta ser salvo pela lei, pelos esforços humanos. Olha só. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Depois você lê todo o capítulo. Se alguém tentar dizer eu quero ser salvo, mas pelo meu próprio esforço, caiu da graça, se desligou a Jesus. Em outras palavras, Jesus foi enviado para fazer o que nós não poderíamos fazer. Jesus foi enviado para fazer aquilo que você não teria condição de fazer. O que para nós era impossível se tornou possível quando Cristo veio. Você pode dizer amém por isso? Agora, olha a segunda palavra que Paulo usa, verso 24 aqui, ó. Gratuitamente, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a primeira palavra que Paulo usa é justificar, traz a ideia de um tribunal, alguém que tem uma culpa num tribunal e é justificado, é provada a inocência perante um juiz. Agora o segundo argumento de Paulo, a segunda palavra de Paulo é a palavra redenção. Se a palavra justificação é tornar justo, a palavra redenção traz a ideia de remir, redimir. A palavra grega é polutrosis, quer dizer uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Agora Paulo não está mais pensando em um tribunal
original, ele está pensando em um mercado de escravos. Lembra os irmãos que naquele tempo a questão da escravidão não tinha nada a ver com cor de pele, era por guerras, era alguém que perdia uma guerra e era levado como escravo para servir. Lembra daquelas, já deve ter visto em filme, aqueles escravos levados literalmente em gaiolas, e põe a mão nas minhas palavras, tá, irmãos? Naquele tempo um escravo não valia nada. Alguns morriam lá sem que ninguém pudesse dar um preço por eles, pessoas eram leiloadas. Vocês estão comigo? Aí Paulo pega essa ideia de um mercado de escravo e fala assim: Cristo é a nossa redenção. O que é uma redenção? É um resgate por meio de um pagamento. Ou seja, nós não valíamos nada a nível mundo, mas Cristo veio e pagou. Fala comigo assim: pagou. Sabe, eu começo a aprender com redenção. A graça não é uma graça barata. Amém? A graça não é uma graça barata. A graça não é uma graça barata. É de graça para você, mas custou tudo para Jesus. A graça Ele te ofereceu de graça. E sabe o que é terrível, irmãos? É aquela ideia de não valorizar o que é de graça. Vocês já perceberam que as pessoas gostam de valorizar aquilo que elas estão pagando? E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o ensino da graça. Toda vez que a gente ensina sobre a graça, o cérebro humano, o entendimento humano tende a levar para a graça barata. Um dia alguém olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor está ensinando sobre a graça, mas então a gente pode pecar? Alguém me perguntou isso lá em Minas. Então a gente pode pecar e Deus vai perdoar se eu pecar amanhã? Eu falei: vai. Pronto, vai. Pronto. Pastor, se eu pecar amanhã, Deus vai me perdoar? Vai. Pronto. E aí? Qual que é o problema nisso? Pastor, eu tiver vida e saúde para daqui a um ano pecar, Ele vai perdoar? Vai. Eu posso te escandalizar? Já até perdoou. Já está até perdoado. Agora isso dá o direito para você pecar? Depois você leia Romanos 6, Romanos 7, o início do capítulo, Romanos 5 e o início do capítulo 6 de Romanos. A graça não é uma liberação para pecar. A graça é um poder comunicado de Deus que nos livra do pecado. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? A graça, o ensino da graça liberta mais as pessoas do que o ensino sobre o pecado. Não estou dizendo que não tem que pregar contra o pecado, por favor. Mas eu tenho aprendido que o ensino da graça é mais libertador do que o ensino propriamente dito sobre o pecado. Você ensinar alguém que não pode adulterar, escute isso aqui: todas as pessoas que adulteram sabem que adultério é pecado. Todas as pessoas que mentem sabem que mentira é pecado. Todas as pessoas que transam antes do casamento sabem que é pecado. Todas as pessoas que roubam sabem que é pecado roubar. Todas as pessoas que pecam sabem que é pecado pecar. Aí a gente fala assim: irmão, você não pode mentir. Amém, não posso mentir. Aí sai da igreja e mente. Agora, quando tem um ensino sobre a graça nos constrange de tal modo que nos leva a dar uma resposta para Deus, aquilo que Deus fez de graça para nós. Que resposta é essa? A nossa santificação. É por isso que nós precisamos ensinar as pessoas sobre a graça. A graça é um poder de Deus. Olha a palavra redenção. É pela graça, mas não foi de graça. A redenção fala do sacrifício. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20,
sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, olha o resgate, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Ageu 2:8 diz que Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. Mas quando Deus foi nos resgatar, Deus não usa prata, Deus não usa ouro, Deus não usa dinheiro, moeda corruptível. Deus usa o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Olhe para a cruz, e lá você vai ver o quanto a graça custou caro. Sabe o que é a graça barata? É a graça que faz Satanás rir. Sabe qual é a graça barata? A hipergraça é a graça que faz o próprio diabo rir. A única pessoa que ri da graça barata é Satanás e seus demônios. Agora, um ensino sério sobre a graça é um ensino que nos leva a dar uma resposta, porque nós entendemos a palavra redenção. Ele nos comprou. Fala assim: Ele me comprou. Fala: Ele me comprou. Sabe qual é o entendimento da redenção? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Imagine que você era um escravo. Um escravo, estava numa jaula. Aí Jesus veio e pagou o preço e te resgatou. A pergunta é: você agora está livre à la vontade ou você apenas trocou de dono? Pastor, Deus me libertou, pastor, agora eu estou à la vontade. A vida é tranquila, de boas. É isso que o Evangelho ensina para nós? Ou você mudou de dono? Servia um tirano, um carrasco. Se via alguém que queria te matar, roubar e destruir, e agora Jesus paga o preço do seu resgate, e você então entende o que Ele fez por você, e você o serve, entendendo que Ele é o seu Senhor a partir de então. Sabia que a redenção é o contexto da santificação? Corre lá, 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu fundamentar o que eu estou ensinando aqui para a gente mudar de tópico. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então Paulo está terminando, ele começou no versículo 12, ele está terminando uma ideia da pessoa usar bem o corpo, amém? Amém ou não amém? Usar bem o corpo, guardar o corpo para Deus. Agora, olha o que Paulo vai fundamentar a ideia da santificação, de guardarmos o nosso corpo. Olha o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Loucura isso, né? Não sois de vós mesmos. O fundamento da santificação cristã na teologia de Paulo é: acaso você não sabe que essa vida sua não é mais sua? Que o teu corpo não é teu, ele pertence a Deus e o Espírito Santo mora nele? Isso aqui destrói não é a minha mensagem não, mas destrói uma ideia do feminismo, né? Meu corpo, minhas regras. Mas o corpo não é seu, o corpo é de Deus. Mas enfim, isso é uma outra mensagem. O que você faz com o teu corpo? Olha, eu estou ensinando sobre a graça. O que você faz com o teu corpo está ligado ao entendimento de redenção, de graça. Eu não sou dono da minha vida mais. A minha vida pertence a Ele. Eu estava debaixo das garras do domínio de um imperador tirano, Satanás. Cristo pagou o resgate pela minha vida, e agora eu sirvo o Rei no reino do meu Senhor. Olha aqui,
versículo 20, para terminarmos. Porque fostes, fala comigo assim, comprados. Fostes, 1, 2, 3 e fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então, o ensino da graça nunca pode ser um ensino de libertinagem, sim um ensino de liberdade. Vocês estão comigo? Amém? Agora uma última palavra aqui, irmãos. Continuando aqui no versículo, capítulo 3, versículo de número 25 de Romanos 3, 25, continuando o texto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, fala comigo, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Aqui Paulo vai trazer a ideia, a propiciação é expiação. Lembra da tampa do propiciatório? Está em Êxodo capítulo 25, versículo 17. Deus mandou construir na arca a tampa do propiciatório. Uma vez por ano o sacerdote ia aspergir o sangue de um animal. A tampa do propiciatório era para propiciar. Deus pediu para que os filhos de Israel, uma vez por ano, fossem ali para propiciar. E a palavra propiciar, expiação, traz a ideia de aplacar, desviar. Desviar o quê? A ira de Deus. A ira de Deus que estava sobre o homem. Então o propiciatório traz a ideia de, a palavra apareceu aqui, ó, justiça. Um Deus santo, que a Bíblia não chama de santo, sempre fala 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Um Deus 3 vezes santo. Um Deus que seu caráter santíssimo não pode tolerar e se compactuar com o pecado. Um Deus justo, um juiz justo que não pode deixar o pecado impune. Agora precisa satisfazer a sua justiça. Então Cristo, Ele é aquele que nos justifica, que nos torna justo. Ele é aquele que nos compra. E é aquele que, escuta isso aqui, satisfaz plenamente a justiça de Deus. Jesus Cristo, como nosso, escuta isso aqui, como nosso propiciação, como a nossa propiciação, a ira de Deus queria cair sobre nós, foi desviada e caiu em Jesus. A pergunta é: Deus te ama? Sim ou não? Deus te ama? Deus te ama, sim ou não? Sim ou não? Quando você olha para a cruz, você vê o amor de Deus? Sim ou não? Vê ou não vê? Agora, quando você olha para a cruz e vê o Cristo na cruz, sangue, corpo moído no madeiro, o que você enxerga? Amor ou ira? Você olha para a cruz, aí está Cristo lá, Jesus na cruz, de uma tal forma que Isaías disse que ninguém ousava olhar, balançava a cabeça. Devia ser uma cena bem complicada de ver. Desfigurado, moído, apanhou, cuspido, cravos nos pés e nas mãos, humilhado, pendurado na cruz. Aí você olha para ela, você vê amor ou você vê ira? O lado A fala amor, pastor. Aí o lado B fala ira, pastor. Aí você junta as duas coisas. Porque a cruz do Calvário talvez seja o único lugar que a ira de Deus cruza com o amor de Deus. Porque lá você vê o quanto Deus ama.
E lá você vê o quanto Deus é justo, o quanto Ele manifesta a ira dele. Agora você vê a ira de Deus sendo derramada, e você vê o amor de Deus sendo derramado num único lugar, na cruz do Calvário. Agora, é por isso que lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, existe um texto difícil de entender, mas a gente entende nesse contexto, que Deus se agradou em moer Jesus. Imagina isso, Deus se agradou em moer Jesus, e a pergunta é por quê? Porque enquanto Jesus estava sendo moído na cruz, Deus estava satisfazendo a sua ira, Deus estava satisfazendo a sua justiça. Enquanto Jesus apanhava na cruz, enquanto ele era ferido na cruz, enquanto pregava pés e mãos, Jesus estava propiciando a humanidade, estava pagando o preço. Lembra de uma frase de Jesus, uma oração do Getsêmani? Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí eu já vi alguém dizer assim: ele estava olhando para a cruz e vendo os cravos. Não estou dizendo que está errado, mas eu acredito que não era isso. Eu acho que Jesus não estava vendo na carne os cravos. Eu acho que Jesus, ele estava olhando para a cruz, ele estava vendo a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, estava para ele beber o cálice da ira de Deus. Na cruz do Calvário é o único lugar que ele vai chamar Deus de Deus e não de Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está bebendo o cálice da ira de Deus, mas a justiça de Deus está sendo satisfeita. Quando ele, minutos antes de morrer, ele vai usar uma expressão, tetelestai, que quer dizer: está consumado, pago na sua totalidade. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que nós somos salvos pela graça de Deus. E é isso que Martinho Lutero disse na Reforma: salvação não pode ser pelas obras, salvação não pode ser obtida por meio das indulgências, só a graça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e eu vou terminar. Imagina alguém que recusou Jesus, não tem Jesus como Salvador, e a pessoa, pelos padrões da sociedade, é um bom filho, pelos padrões da sociedade, é um bom marido, trabalha bem na empresa, fala mal de ninguém, paga as contas em dia. Tal sujeito pode ser salvo? Pode ser salvo? Sim ou não? A irmã respondeu aqui: só pela graça. Por outro lado, alguém que não tinha uma vida correta perante os padrões da sociedade, mas essa pessoa um dia reconheceu a Jesus como Salvador. Essa pessoa pode ser salva? É por isso que Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, ou malfeitor, como você preferir.
Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino, quando vier no teu reino. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Ele pode salvar, porque a salvação não tem a ver com esforço. A salvação não tem a ver com argumento filosófico. A salvação tem a ver com a cruz. Esses dias caiu uma frase aí no WhatsApp, rodou o WhatsApp, Instagram, e eu gostei dela. Eu não estava lá quando Adão pecou ou caiu e fui chamado pecador, mas eu não estava na cruz e fui chamado justo. Deixa eu terminar com algo. Você foi chamado pecador, não foi pelo seu pecado, você já nasceu com ele. Foi pelo pecado de Adão. E você não é chamado de justo pela sua obra ou pela sua santidade. Você é chamado de justo por causa de Jesus. Está em Romanos capítulo 5. Por um só homem entrou o pecado e a ofensa. Por um só homem a justificação em Cristo Jesus. Fique em pé, por gentileza, deixa eu orar com você. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Recebe essa palavra? Hoje à noite vamos falar sobre a fé. Pela manhã estamos falando sobre a graça. À noite vamos falar sobre a fé. Enquanto você ora, nós estamos na Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava fixando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Em 1529, nós vamos orar. Enquanto a gente ora, os músicos vão tocar um hino a Deus. E esse hino foi escrito em 1529, o hino Castelo Forte, autoria de Martinho Lutero. Eu queria que você orasse enquanto os músicos adoram a Deus aqui. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra.
sua palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza. E nada nos assustará. Com Cristo poder pesar. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a teu reino. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 36, João 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você ouviu que a salvação é pela graça. Você ouviu que você não pode fazer nada para ser salvo. Você ouviu que você não pode fazer nada para ser justo. Só Jesus pode fazer isso. Então, se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa ser condenado e julgado, porque o seu julgamento já aconteceu na cruz do Calvário. Agora, se você se mantém rebelde contra o Filho, se você não recebe Jesus, falo com tremor e temor, um dia você vai se encontrar com Deus e você vai estar debaixo da ira de Deus. Pasmem. Mas se a medida de amor de Deus é a cruz, a medida da ira também é. Ou você recebe o amor da cruz, manifestado pela cruz, ou um dia a própria cruz pode se tornar réu, e a medida da cruz de justiça e de ira pode ser derramada sobre a sua vida. Pastor, o que eu faço? Receba essa graça pela fé em Jesus Cristo. Quero fazer a última oração, a gente vai terminar. Não posso terminar sem fazer essa oração. Queria que você colocasse a mão no altura do teu peito, fechasse seus olhos, você orasse assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar pela graça, e eu recebo, Senhor, esse sacrifício. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido, eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar por você agora. Se houver aqui alguém que você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você está orando, dizendo: Senhor, eu estava afastado dos seus caminhos e hoje eu volto para a tua casa, eu volto para a casa do Pai. Para eu orar por você, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estava afastado do caminho do Senhor. Pastor, eu estava desviado. Pastor, eu nunca recebi o Senhor como meu Salvador, mas eu quero essa manhã, eu quero orar por você. Temos alguém? Se tiver, dá um sinal com a sua mão, quero orar por você.
É só você levantar bem uma das suas mãos, eu quero fazer essa oração. Não temos? Se na sua casa, de repente, você orou pela primeira vez, ou você está reconciliando, envie uma mensagem para nós. Vai aparecer na sua tela o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Queremos de alguma forma chegar até você, em nome de Jesus. Vamos embora, meus irmãos. Hoje à noite, quem não puder vir, acompanhe lá. Nós vamos falar sobre a fé, só a fé, amém? Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida. Vá em paz, Deus te abençoe. Um almoço abençoado para você, uma semana de vitória, em nome de Jesus.